Bom, pessoal, vamos falar de um tema aqui que eu acho que é de extrema importância, dependendo da função, do objetivo, né, da doma e do treinamento, e que eu acho que também é de grande complexidade e às vezes, muitas vezes até de dificuldade, né? Pelo menos dentro daquilo que a gente acredita. Na doma, pelo menos aqui no nosso jeito de trabalhar, a gente tem a filosofia de trabalhar sem apoio ou com muito pouco apoio. Eu quero que o animal aprenda a se organizar, aprenda a usar seus membros, a colocar posterior e anterior no lugar certo, na hora certa. Principalmente na nossa filosofia aqui, que é de trabalhar sem embocadura com hackamore. Então na doma eu trabalho com a rédea bem solta, eu trabalho muito em cima do ritmo, muito em cima do alinhamento, muito em cima daquela história de seguir o focinho. Quando eu decido, passo o animal para a fase de treinamento, né, buscando aí a alta performance, que são os nossos animais aqui, buscando alto desempenho, buscando uma moldura mais bonita, com mais impulsão, com mais elegância, com mais velocidade nas manobras, a gente precisa começar a trabalhar a história da reunião. Eu mexi muito com animal de serviço, domei muito animal para serviço, animal para trabalho em fazenda, né? E hoje, já faz um tempo, na verdade, eu cheguei à conclusão que quando eu vou domar um animal para serviço, eu não faço reunião, a não ser que o cliente queira, né? E aí, sempre que o cliente quer um trabalho de reunião no seu animal, que vai lá dar para os seus vaqueiros, para os seus peão da fazenda, aí eu recomendo que mande a pessoa que vai montar, que vai trabalhar, vir aqui fazer umas aulas com a gente só para ter uma base. Por que que eu te falo isso? O trabalho de reunião, a pessoa que não está acostumada a trabalhar num animal reunido, ele vai ter muita dificuldade e com pouco tempo, se ele não se achar ali no dia a dia com aquele animal que tem reunião, esse animal vai ficar duro e vai começar a carregar ele, tá? Principalmente os muares, né? Eu já tive essa experiência, o animal tá super leve, trabalhando tudo, encosta a rédea, encosta a perna, o animal reúne tudo e você manda para o cliente, o pessoal começa a trabalhar, daqui a pouco o pessoal te liga e fala, o burro tá duro de boca. Eu falei, então, mas quando o senhor pegou aqui não tava, né? E o que que acontece? A pessoa não está acostumada a trabalhar com reunião, muitas vezes tem a mão muito pesada, são muitas horas seguidas, né, de trabalho no dia a dia do vaqueiro. E aí ele com aquela mão ali, o animal reúne o corpo, só que em momento algum ele encontra o alívio. E aí sobe morro, desce morro, laça a vaca pesada, boi pesado, enfim. O que que acontece? O animal começa a relaxar o corpo, ele está reunido, ele relaxa o corpo e solta o peso na rédea. E aí o vaqueiro tem a mão forte ali, ele sustenta, ele começa a sustentar o animal, né? E aí como ele já tem essa flexibilidade ali, que vem junto com a reunião, não é o principal da reunião, essa flexibilidade do pescoço e da nuca, porém ela é uma coisa que vem junto, vem no pacote quando você faz uma reunião, o animal começa a soltar o peso. Então, por experiência própria, eu quando é animal para trabalho no dia a dia de fazenda, eu faço uma doma bem feita, um animal bem leve, com todos os movimentos ali necessários, mas eu não trabalho a reunião. Agora os nossos animais aqui, que são a nossa base de curso, todos passam por esse processo de reunião. E aqui a gente tem uma particularidade, né? Que até vai contra aí, digamos, a velha guarda do samba, do hackamore, que eu trabalho a reunião com o hackamore, eu trabalho o apoio, vou ensinar o apoio usando o hackamore. Normalmente se usa freio para fazer trabalho de reunião, né? Começa no bridão e termina no freio. A gente aqui vai do começo ao fim com o hackamore. Enfim, por que que eu acho que é uma coisa que é um pouco complexa, né? Pelo menos para mim. Porque na doma eu ensino um animal que toda vez que eu faço algum contato, por exemplo,
por uma parada, ou seja, eu encostei ali, é para ele parar ou para ele recuar, né? Na reunião, eu começo a confundir a cabeça do meu cavalo, entre aspas, né? A gente vai trabalhar de maneira que ele não se confunda. Mas é um processo, e é um processo que tem que ter uma certa sensibilidade, porque senão, muitas vezes você tem uma doma bem feita, um animal bem domado, mas porém, quando você começar a trabalhar isso, você vai começar a ter problema. Porque aqui nesse trabalho, encostar na boca não mais necessariamente significa parar, como eu estou fazendo aqui agora. Eu estou encostando na boca dela, né? E não quero que ela pare, eu quero que ela mantenha o ritmo e se reúna, né? Abaixa um pouco a linha de pescoço, trabalha um pouco ali a flexão de nuca e o corpo comece a se reunir um pouco. As distâncias, né, entre membros posteriores e anteriores, quando a gente reúne o cavalo, ficam mais curtas, a passada fica mais curta, a linha de dorso sobe um pouco. Então, percebe que se a gente pensar como o cavalo, que é o que eu recomendo para qualquer pessoa que quer domar e treinar um cavalo, tem que aprender a pensar como o cavalo. Isso é muito complexo e muito confuso, porque na doma eu encosto na boca e tem esse significado só, né? Na doma, pelo menos no nosso jeito de trabalhar, se eu encosto na boca do meu animal, ou é para ele parar ou é para ele recuar. E ele vai bem e anda por um grande período dessa maneira. Porém, aqui quando eu começo a pensar em treinamento, de repente eu estou dizendo para ele que, olha, agora eu estou encostando na sua boca e não é para você parar e recuar. É para você fazer força no posterior, empurrar seu corpo, levantar a linha de dorso, né? Flexionar a nuca. Eu estou dizendo um monte de coisa. Então, se você não tiver o cuidado de fazer esse trabalho com a técnica certa, com a paciência certa, né? Com a dedicação certa, porque precisa de uma dedicação, porque é um processo que é aos poucos, porque o animal vai trabalhar muito uma musculatura que até então ele não vinha trabalhando tanto, apesar da gente vir preparando essa musculatura do dorso e do posterior durante a doma, né? Chega nessa fase a gente vai começar a trabalhar mais. E se você não tiver esse cuidado, entender que é uma coisa complexa, para ser bem feita e para ter um resultado que seja bacana, e principal, né? Eu venho com uma doma bem feita de um animal bem leve. Se você chegar nessa fase, às vezes você chega nessa fase com um animal bem leve, você estraga essa leveza e começa a ter um animal que começa a aprender a te carregar, começa a aprender a apoiar. Então isso é uma coisa muito séria, pelo menos do nosso jeito de entender. E por que que é importante a reunião? A gente falou agora das dificuldades e do cuidado que a gente precisa ter. Mas por que que é tão importante? Primeiro, o animal vai ganhar muita impulsão. Então, para você fazer uma saída a galope, do passo para o galope ou parado para o galope, é muito importante. Para você ter uma virada rápida, com impulsão e leve, né? Muita gente confunde isso, tá? Eu recebo aqui eu não trabalho com modalidade, né? A gente aqui é especialista em cavalo, não é especialista em modalidade nenhuma, né? Mas eu recebo muitos alunos que participam de modalidades, né? Team penning, run sorting, já recebi gente da apartação, da rédeas, mas não que a pessoa venha cá para treinar para aquela prova, para modalidade, não. Se o intuito é esse, só na modalidade, tem gente até muito melhor do que eu aqui para a pessoa vir, mas quando a pessoa vem para melhorar relacionamento, melhorar a equitação, melhorar alguma coisa no seu cavalo, melhorar entendimento, enfim, corrigir algum caminho aí, eu recebo bastante gente aqui, pessoal dos muares, né, da marcha, pessoal da cavalgada, pessoal que é só curioso e quer melhorar, quer aprender, tem cavalo como hobby, isso a gente recebe bastante. Mas, quando a gente pensa na performance, a reunião é muito importante. Eu estava dizendo da virada, né? O pessoal muitas vezes do run sorting, do team penning, precisa de uma virada muito rápida. Só que sem técnica acaba sendo aquela virada do susto, que eu costumo dizer, que é uma virada que o cavalo assusta e vai.
E às vezes acaba saindo, só que ele não sai na sua mão. Ele sai e você já tem que sair meio segurando a boca dele, ele já abre a boca, né? Para você ter uma virada boa, consistente e rápida, com impulsão, mas sem perder o animal da sua mão, você precisa ter reunião. Para você ter um recuo bom, com velocidade, leve, um recuo com fluidez, você precisa da reunião. Para você ter um esbarro bom, ou que não seja um esbarro, seja uma parada eficiente, você precisa da reunião. Enfim, você precisa da reunião por uma série de coisas. É um processo, né? Eu costumo dizer que é o divisor de águas dentro do meu programa de treinamento, um divisor de águas entre a doma e o treinamento. Na doma eu não quero animal reunido, eu quero um animal sempre pensando em seguir o focinho, com o pescoço reto, eu não penso em animal flexionado, e chega nessa fase, eu começo a trabalhar isso aqui. E é um trabalho que a gente faz aos poucos, o animal ir entendendo, mantenho ele pouco tempo reunido, bastante tempo no alívio, e à medida que ele vai evoluindo, a gente vai aumentando essa exigência, aumentando esse tempo, aumentando a força que ele vai ter que fazer. Começo a trabalhar as manobras, né, com a reunião, porque até então meu animal gira, meu animal recua, meu animal esbarra, meu animal até faz um rollback, só que tudo sem a reunião. Quando eu começo a trabalhar a reunião e a reunião começa a ficar sólida, eu começo a colocar a reunião nas minhas manobras. Então trabalhei um pouquinho aqui aquecendo ela, né, ela tá fria, acabou de subir para a pista. Vou trabalhar um pouquinho o galope nela. No começo, eu não me preocupo muito com a questão dela já entrar reunida ou de eu ficar reunindo no galope. É uma transição, né? Isso, na verdade, é uma particularidade do trabalho de hackamore. É uma particularidade do trabalho que a gente faz do hackamore. O hackamore, ele não dá a mesma firmeza para você trabalhar a questão do apoio, né, que um freio tem, não tenha dúvida. Por isso que tem algumas particularidades. A gente não vai falar muito disso agora. Quem tiver curiosidade pode chamar a gente, que a gente tira algumas dúvidas e venha fazer um curso com a gente, né? Mas eu trabalho a questão do apoio sem a embocadura também. Logicamente que meu animal precisa ter aí um preparo para fazer isso sem nunca ter colocado freio. Essa potra nunca viu freio na boca, nem bridão na vida dela. E como vocês podem ver, eu consigo trabalhar a questão do apoio com a minha mão bem leve, sem fazer força. À medida que ela entrega um pouco, ela encontra o alívio ali, eu deixo ela mais solta um pouco. É importante nesse trabalho de círculo aqui, a gente está sempre ajustando o corpo do animal no círculo, usando aí rédea de fora, perna de dentro, e moldando cada vez mais o meu animal no círculo. De vez em quando eu confesso até que eu dou uma olhada para ver se meu círculo está se mantendo o círculo, porque é fácil a gente se perder e começar a construir um ovo, né, ao invés de um círculo. Vou pedir uma transição para ela. Aí, mais uma vez eu volto a falar, né, por que é complexa essa fase, né? Porque na doma você trabalha com a rédea mais solta do que apoiada. E eu quero que o animal aprenda, né? O americano chama isso de self-carriage, né? O animal aprender a se carregar, se equilibrar, sem precisar da nossa ajuda lá no focinho, no chanfro, na boca, enfim, quem usa embocadura. Então, o meu animal fica muito sensível.
Se eu tô a trote, eu encosto ali, sento na sela, ele muda pro passo. Se eu tô a galope, ele muda pro trote. Nessa fase, começa a ter outro significado, né? Um significado mais complexo, a ideia do contato. Então, se você não tiver muito cuidado, você vai começar a confundir a cabeça do seu animal. E quando você começar a empurrar ele para cima do hackamore ou da embocadura, ele, em vez de reunir o corpo dele, ele vai atravessar essa parede, né? Eu costumo dizer que a reunião é como você ter uma parede aqui, você tá com o animal reto e eu empurro ele para cima dessa parede. Ele tem que trabalhar dessa parede para trás. Só que essa parede tem rodinha, né? E essa parede é o quê? É minha rédea, é o contato. E essa parede ela acompanha, mas ele não pode romper, né? Se eu ando um pouco com essa parede, ele acompanha, mas ele tem que manter, né, essa posição, essa encurvatura ali de dorso para a reunião acontecer. Gosto muito de fazer um pouco trote, um pouco galope, um pouco passo. O passo a gente acaba usando menos, né? A não ser quando eu tenho um animal que é muito quente. Aqui eu ainda não estou preocupado, né, com uma entrada de galope. Eu não estou trabalhando isso, eu estou só trabalhando a questão da reunião. E para o trabalho não ficar muito chato, eu gosto de ir intercalando, né? Aqui eu não estou reunindo ela no galope, mas eu estou introduzindo o conceito do apoio, eu estou introduzindo o conceito dessa costela flexionada com esse tamanho de círculo, eu estou introduzindo a questão do focinho para dentro. Isso tudo ainda é novo, ela está nessa fase hoje, né? De se encontrar aí nesse círculo, de se encontrar nessa moldura, né? Peço a transição. A minha transição eu uso 3 comandos. Eu uso rédea, uso acento e uso um barulho com a minha voz. Eu uso os 3 juntos e uso cada um separado também. Eu quero um animal completo, né? Essa é a nossa proposta aqui no Bonança TCMS. Então eu quero um animal que entenda tudo, entenda a minha voz, entenda a minha rédea, entenda a minha perna e entenda o nosso assento de sela. Então eu uso tudo junto e misturado e às vezes eu treino só separado também. Então essa fase, voltando a dizer, é tanto uma coisa de trabalhar a reunião, como o animal acostumar com esse contato, né? Que é uma coisa nova, porque ele na doma não tem isso. E se acostumar, mas não brigar com esse contato. Essa é a grande chave que eu resolvi falar sobre isso, porque a gente recebe muita dúvida sobre isso. O animal não aprender a brigar com esse contato, ele aprender a aceitar, entender que esse contato vai ajudar ele, né? E que é aos poucos. Nossa parte é o quê? Saber a técnica, né? E também entender que é aos poucos, porque vai trabalhar muita musculatura e o entendimento, né? Porque é uma coisa nova. É uma coisa nova para ele. Então, eu começo trabalhando essas partidas de galope com, digamos assim, meio contato, não é um contato todo, não é com o corpo reunido. E aí eu espero ela se encontrar aqui, né? Espero ela se encontrar. À medida que ela se encontra, eu libero um pouco. Espero ela se encontrar um pouco aqui de novo. Eu trabalho muito a rédea de fora, né? Eu uso a rédea de dentro para poucas situações, mesmo no hackamore, né? Então eu gosto muito de estar sempre aqui quando eu estou fazendo um círculo, com a minha rédea de fora, mantendo ela no círculo. A rédea de dentro entra para colocar um pouco de moldura, para posicionar o focinho. Mas para mim esse trabalho é muita rédea de fora e perna de dentro. Vou fazer mais uma vez uma transição. Vou soltar a rédea, mantê-la no círculo. Para vocês verem a diferença, ó. Meu círculo na doma é assim, ó.
É só assim, ó. Guio e solto meu animal. Guio e solto meu animal. Guio e solto meu animal. A minha doma é sempre assim, é o self-carriage. O animal se carrega. Rédea de fora mais do que rédea de dentro, porque lá na frente eu quero o animal só com a rédea, com uma mão só na rédea. Então a minha doma é assim. E aí as minhas transições na doma, como eu falei, são 3 comandos. Eu vou fazer uma transição aqui só com o meu corpo, com a rédea solta. Aí, não encostei na boca dela, só com o meu assento de sela, usando o quadril, usando o meu sacro, né? Eu consigo fazer essa transição. Mas eu tenho os 3 comandos, volto a dizer. No hackamore, eu acho que a grande sacada é você lembrar que tudo tem que estar ligado. Tudo tem que ser uma coisa só. Perna, parte aqui do quadril, que envolve o sacro, envolve toda essa ossatura que a gente tem aqui. A parte dessa parte do nosso tronco aqui, né, que entra junto em muitos momentos. E a rédea, e a perna, e algum comando de voz, eu gosto de usar. Tem que estar tudo junto, tem que estar tudo conectado. Senão, aí a responsabilidade fica só para a rédea, né? Muitas vezes por isso que a pessoa tem que usar um monte de ferramenta, cada uma mais pesada que a outra, só vai subindo o grau da ferramenta, porque ele deixa a responsabilidade toda para a rédea, toda para a embocadura. Mas a gente não deixa a responsabilidade só para o hackamore. A responsabilidade é um todo, é meu corpo, é a minha interação, é desde a doma de chão, antes do hackamore, enfim, é tudo. Então, fica um pouquinho de responsabilidade para todo mundo. Voltando aqui no que a gente está fazendo agora, eu não faço a parada com reunião no galope, não nesse começo, né? Eu não quero criar um problema novo no meu programa de treinamento aqui. Então eu faço a passo e a trote, faço a passo e a trote. Mais uma vez, é um exercício que é muito fácil de dar tchutchu aí na cabeça do animal. Porque na doma você tá com a rédea solta, você faz o contato, ela para. Aqui já não. Aqui eu tô mantendo o ritmo, a trote, eu vou fazer um contato, vou esperar ela reunir o corpo, vou manter ela nesse estado, ela já tá bem leve na minha mão, ela tem que estar mantendo o ritmo. E aí, quando eu tô nessa moldura, eu peço a parada. Eu faço contato, reúno o corpo dela, ela precisa manter o ritmo, ela precisa manter a trajetória, precisa manter o estado mental que ela se encontra. Eu tenho uma frase que faz parte do nosso conjunto de frases aqui do TCMS, que eu acho que é uma coisa que ajuda muito, ajuda nossos alunos, ajuda a gente a lembrar sempre quem a gente é, que é para mim não importa o que o meu cavalo faz, mas importa como ele se sente fazendo, né? Então em tudo eu uso e aplico essa frase. Então para mim não importa só ela estar com a moldura bonita e o corpo reunido, ela tem que estar se sentindo bem com essa história. Ela não pode ficar nervosa, não pode murchar a orelha, não pode pensar em dar coice na minha espora, enfim, é isso que é importante, porque aí sim ela está me dando sinal verde para evoluir o meu trabalho. Isso é muito importante. Aí eu vou me organizar e vou pedir uma paradinha para ela reunida nesse mesmo trote, uma coisa simples, né? Mas que já é totalmente diferente do que ela viu na doma. Porque eu faço contato, ela reúne, ela tem que estar leve na minha mão e aí eu solto a impulsão e naturalmente ela tem que parar. Porque se eu tô reunindo o corpo dela com minhas pernas e a parede está aqui, de repente eu tiro a perna e automaticamente ela tem que, o corpo dela tem que jogar ela para trás. É uma coisa que tem que acontecer sozinha. E é aos poucos, é com calma, é com paciência, mas também não adianta ter só calma e paciência e não conhecer a técnica, né? Muita gente às vezes pede ajuda e nem monta cavalo e às vezes pede ajuda
e quer que os problemas sejam resolvidos numa simples videochamada, numa simples conversa ali. Não, tem técnica, tem muita coisa envolvida aqui, não dá pra gente falar de tudo, mas eu queria tratar desse assunto, que é uma coisa que para mim é bem complexa, eu acho que não é fácil, que é sair de uma doma, de um animal seguindo o focinho e passar para um treinamento de alta performance, onde o animal precisa reunir o corpo dele para ganhar impulsão, impulsão na virada, impulsão na corrida, e ganhar essa impulsão, ganhar essa força sem sair da nossa mão e sem perder a leveza da rédea, né? E também dizer que eu, ao longo dos anos, cheguei a essa conclusão, que para o animal de campo, o animal que vai para trabalhar em fazenda, e muitas vezes tem vários vaqueiros que trabalham no mesmo animal, cada um tem uma mão diferente, é muito melhor para o vaqueiro um animal sem reunião, um animal que só segue o focinho bem leve, vai ser muito mais fácil para ele, vai melhorar a vida do animal também. A não ser que esse vaqueiro já tenha passado por um treinamento, por alguns cursos, já tenha a mão treinada, já tenha o corpo treinado. Senão dá problema. Era mais isso que eu gostaria de tratar, porque eu tive muito problema com isso, de pessoas inclusive às vezes reclamar do meu trabalho, porque o animal começa a carregar. Mas é esse entendimento do cara forçar muito, e aí o animal ele perde esse estado, né? Esse estado de estar reunido, e na verdade ele se solta nessa parte aqui, que é a parte da boca. E aí o cara tem a mão forte, a mão pesada, o braço firme, fica lá das 7 da manhã às 2 da tarde em cima do animal, ele solta o peso cada dia mais e daqui a pouco ele está carregando a pessoa. Então, por experiência própria, hoje quando eu domo um animal de serviço, eu não passo por essa fase da reunião. É isso aí que eu queria tratar. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou treinador aqui do Bonança TCMS. A gente aqui trabalha com doma e treinamento, trabalha com cursos também o ano todo, trabalha também com animal de cliente. Se alguém tiver vontade de ter um animal domado e treinado dentro desse nosso programa de treinamento, é só fazer contato, é só vir falar com a gente. E é isso aí. Muito prazer. Até a próxima.